Esta semana, a Hora de Baco está à conversa com José Manuel Bento dos Santos, na Quinta do Monte Douro. Falamos de vinhos, gastronomia e desmontamos algumas ideias feitas. Em Lisboa, junto ao Tejo, abrimos as portas da Deli Deluxe. E em Carregal do Sal, damos a conhecer o projeto de um gestor suíço apaixonado pelo Dão. Nos 15 hectares de vinhedos desta Quinta do Monte Douro, em Freixal de Cima, Alenquer, José Manuel Bento dos Santos produz vinho desde 1997. O seu primeiro vinho foi desde logo considerado pela crítica como o melhor néctar português de castas estrangeiras, e todo o percurso de Bento dos Santos confirmou esse sinal de excelência. O produtor de Alenquer é um homem de múltiplos interesses e saberes. Como engenheiro químico industrial e gestor de empresas, correu o mundo e apaixonou-se pelo vinho e pela gastronomia. Levou as suas paixões tão a sério que não descansou enquanto não as pôs em prática, em privado e no pequeno ecrã, em programas como o excelente O Sentido do Gosto. Aqui no Monte Douro, dedica-se também a criar especialidades gastronómicas que lhe emparelham na perfeição com os seus vinhos. Para Bento dos Santos, de resto, o vinho reclama quase sempre a companhia de outros alimentos, em harmonias que exaltem os seus aromas e sabores. Antes de sabermos o que pensa Bento dos Santos de ideias feitas acerca de relações entre vinhos brancos e pratos de peixe, ou entre tintos e carnes, comecemos por registar movimentos contraditórios. A gastronomia moderna tem vindo a adaptar-se a uma vida mais sedentária e menos carente de calorias. A cozinha evoluiu para uma finesse, é mais fina. Procura-se mais dar gostos sofisticados através de pequenas quantidades, que são mais que suficientes para suprirem as nossas necessidades energéticas. Muitos produtores de vinho têm seguido um caminho inverso. Houve uma moda nos vinhos que fez os produtores produzirem vinhos mais encorpados, mais alcoólicos, mais vigorosos, amadeirados. E enquanto nós temos os grandes chefes e até a cozinha regional a aligeirar, nós tivemos os vinhos a encorpar, a agigantarem-se. E isto não casa. A moda dos vinhos concentrados e poderosos parece estar de saída. Hoje o paradigma já é outro. O produtor que quer fazer vinhos para a refeição tem a preocupação de colher uvas no estado mais perfeito e normalmente para isso acontecer tem que haver um local onde essas uvas tenham o privilégio de poder crescer na sua magnitude. Quando temos essas uvas, não é preciso trabalhá-las muito. É preciso deixar que elas evoluam, que elas nos transmitam aquela capacidade que elas têm de retirar da terra onde nasceram todos os micronutrientes, tudo aquilo que lhes dá essa característica única. Isso é um vinho original. E um vinho original bem feito, onde a madeira não lhe tente esconder nada, pelo contrário, onde apenas tente sobressair as suas extraordinárias qualidades. Isto são os vinhos que hoje vão acompanhar essa grande cozinha que está a acontecer. É isso. Esse era o meu grande sonho. É isso que nós tentamos fazer aqui na Quinta do Monte Douro. Passemos a coisas concretas. Há vinhos que começam por impressionar, mas portam-se mal quando insistimos neles. Para mim, o vinho é um acompanhante da refeição. E o que acontece é que um vinho, para acompanhar uma refeição, tem que ser capaz de acompanhar durante todo o período da refeição, que é prolongado. E se eu tiver um vinho que, à entrada, me sabe muito bem, que é um vinho que me parece que tem qualquer coisa que me alegra, e muitas vezes, ao longo da refeição, começa, não gosto da palavra, mas a enjoar. Como se caracteriza um vinho gastronómico? Isto é, um vinho que nos dá prazer ao longo de toda uma refeição. O grande vinho de refeição é um vinho que é capaz de evoluir. O próprio vinho, quando se abriu, tinha um sabor e depois, à medida que a refeição vai evoluindo, vai acompanhando. Nós vamos nos adaptando aos sabores, memorizámo-los com os sabores do prato e começamos a tirar um prazer de tal maneira que normalmente aquela última gota que comemos com a última garfada
é o divino. Antes de passarmos às ligações entre vinhos e pratos de peixe e de revelarmos casos em que o mal amado verde tinto pode superar um grande vinho francês, vamos até Lisboa, à loja Deli Deluxe, bem perto do Tejo e de Santa Apolónia. A fazer 6 anos em abril próximo, a loja tem argumentos que explicam o seu bom desempenho comercial. O espaço é amplo, o ambiente informal e a localização cativante, com as refrescantes águas do Tejo ali ao pé. A loja respondeu a uma necessidade da capital. Nós achávamos que era um segmento que faltava cobrir em Lisboa. Pelo menos com as nossas características não havia nenhum e nós achamos que havia espaço para um espaço destes e então decidimos arriscar. E na altura o fizemos. Os vinhos têm boa companhia. A comida e o vinho sempre andaram lado a lado. E parece-me que o futuro deste tipo de negócio terá que ser a combinação dos dois. E funciona lindamente. Quem vem compra um queijo, compra um enchido, compra uma massa e aproveita e compra também um vinho ou o contrário. O cliente tipo da Deli Deluxe é jovem. É uma clientela nova, jovem, que se está a inserir no mercado de trabalho, que tem alguma posição, algum poder de compra, algum poder aquisitivo e que também começa a interessar-se por este tipo de produtos. Produtos mais selecionados, fora da distribuição moderna. Digamos que andará à volta dos 25, 45 anos. Que tipo de vinhos é que vendem aqui? Bem, tentamos sempre que os vinhos que vendemos aqui não sejam presentes na distribuição moderna. Nós não escolhemos um vinho por ser muito barato, nem escolhemos por ser muito caro. Portanto, temos ambas as opções e, no caso, avaliamos o vinho, provamos e logo vemos se é um vinho que nos traz mais valias. Porque cada vez mais os vinhos têm que trazer mais valor acrescentado. Vinhos há muitos e, portanto, nesse aspecto, a nossa seleção é criteriosa e tentamos sempre ter bons vinhos a bom preço e uma seleção diversificada. São vocês que escolhem os vinhos? Somos nós que escolhemos os vinhos. E como é que escolhem os vinhos? Vou ter curiosidade. Por prova. Há várias feiras nacionais. Infelizmente também não temos capacidade de os provar todas nas feiras e muitas vezes os produtores ou distribuidores vêm cá e fazem provas connosco e nós logo aceitamos ou não a sugestão do produtor ou distribuidor. Além da venda, também servem aqui vinho? Servimos na nossa cafeteria vinhos a copo ou, no caso o cliente assim o entenda, pode levar uma garrafa da garrafeira e ao preço de garrafeira beber um vinho na nossa cafeteria. Comida, vocês servem também comida? Servimos, sim, temos várias variantes, não é? Temos as degustações com tábuas de queijos, tábuas de enchidos, depois temos saladas, massas, tostas, tudo num registro de cafeteria, porque as coisas foram pensadas assim. Exatamente, as coisas foram pensadas assim e os clientes aceitam perfeitamente e gostam bastante. Podem só vir tomar um café, como podem vir provar um vinho de 100 euros e comer uns queijos e uns enchidos. O que é bem engraçado. O que é bestial. Em Lisboa, entre chegadas e partidas ferroviárias e as águas do Tejo, há um espaço de requinte que merece uma visita. O açúcar está presente em grande quantidade no mosto, isto é, no sumo que resulta do esmagamento das uvas. Por ação das leveduras, durante a fermentação, o açúcar transforma-se em álcool. Os níveis de açúcar nos vinhos variam muito. Nos vinhos comuns, a percentagem de açúcar costuma ser baixa. Diz-se que um vinho é seco quando tem pouco açúcar residual e adamado quando é mais doce. O vinho do Porto, o Madeira ou os moscateiros de Setúbal e do Douro são vinhos mais ou menos doces, uma vez que a transformação do açúcar em álcool durante a fermentação foi interrompida pela adição de aguardente. Um dos segredos dos bons vinhos deste tipo é o equilíbrio entre doçura e acidez. Um vinho doce a que falta frescura e acidez pode tornar-se pesado e enjoativo. De volta à conversa com o vitivinicultor e gastrónomo José Manuel Bento dos Santos, é a altura de desfazer algumas ideias feitas sobre casamentos entre vinhos e gastronomia. Aquele conceito do antigo ou tradicional do vinho branco com peixe, vinho tinto com carne, isto já não faz sentido.
vinho branco com o peixe, que é, em princípio, menos elaborado, e a carne mais poderosa, com o vinho tinto, faz sentido. Só que, quando nós estamos a falar de um peixe assado no forno, com tomate, com cebola, um grande pargo, esse peixe, naturalmente, acompanha muito melhor com vinho tinto do que com qualquer vinho branco. Se há peixes que reclamam tintos, haverá pratos de carne que vão melhor com vinho branco? Se eu pensar numa salada de frango, num frango cozido, em qualquer coisa que é carne, mas que vai muito melhor acompanhado de um vinho branco do que com um vinho tinto. E, portanto, a regra não é para cumprir à risca, é para nos dar ideias para podermos depois tirar maior prazer da nossa refeição. Nem todos os brancos são leves e simples. E nem todos os tintos são poderosos e complexos. Nós hoje temos vinhos brancos numa gama que vai de vinhos frescos, jovens, até vinhos altamente elaborados que podem ter anos de estágio e que, portanto, quase que se comparam em termos de postura com um grande vinho tinto. E podemos ter vinho tintos ligeiros também, frutados, que quase que se sobrepõem a esses vinhos brancos. Os pratos fortes, ricos em gordura, estão a cair em desuso. O século XXI há de ser o século em que a saúde entrou no léxico da cozinha. E, portanto, as pessoas têm mais cuidado. No entanto, a gordura é o veículo do sabor. Mas para quem não prescinde de alguns pitéus tradicionais, tantas vezes ricos em gordura e temperos fortes, a escolha do vinho certo é fundamental. Naturalmente, se eu tenho um prato muito gorduroso, um prato regional, temos um leitão, temos um farrabulho, temos pratos desse género, uma lampreia, um vinho ácido tem mais vantagem em acompanhar a refeição do que um vinho, por exemplo, que tenha algum açúcar residual, alguma daquelas características que, quando se bebe a primeira vez, parece maravilhoso, mas depois, quando se acompanha com a refeição, já não é possível aguentá-lo. Há um vinho tinto minhoto, tantas vezes desprezado e mal compreendido, que pode ser a solução ideal para certas ocasiões. Um vinho tinto verde pode ser maravilhoso para acompanhar uma lampreia. Infelizmente, os nossos homens de Bordeus têm que a acompanhar com Bordeus, mas procuram os Bordeus, não os tão elaborados, mas os Bordeus um pouco mais rústicos, precisamente por causa disso. Quem lhes dera a ele ter um vinho verde tinto para acompanhar. Bento dos Santos vai desvendar alguns segredos das combinações entre sobremesas e vinhos. Mas antes disso, vamos dar um salto até esta Quinta das Marias, em Oliveira do Conde, Carregal do Sal. Durante vários anos, o suíço Peter Victor Eckert foi administrador em Portugal da seguradora Zurique. Abandonada a carreira empresarial, o gestor dedicou-se a uma das suas paixões mais arrebatadas, o vinho. Nas suas deambulações pelo território português, o gestor suíço acabou por juntar ao gosto pelos bons vinhos o sonho de os produzir em quinta própria no Dão, região que mais o entusiasmou. Foi precisamente aqui, em Oliveira do Conde, que Peter Eckert viu o espaço adequado ao seu projeto vitivinícola. Comprada a quinta e plantadas novas vinhas, a primeira colheita digna desse nome veria a luz do dia em 1998. Quinta das Marias. Porquê este nome? Porque o proprietário tem uma família em que só há Marias, desde a mulher às 3 filhas, é só Marias, então decidiu pôr o nome de Quinta das Marias. Os vinhos da quinta começaram por ser vendidos apenas no país natal do produtor, a preços desajustados ao mercado português. Quando os vinhos saíram, eram todos vendidos na Suíça. E aqui à porta de casa, mas pouca coisa. Também eram vinhos mais caros, portanto, não se adaptavam já na altura, em 99, até 2000, para o mercado português. E era um perfil um bocado mais moderno, mais difícil. Depois, a partir do momento que começou também, não está a dar o salto cá em Portugal, é sempre conhecida a Quinta das Marias e os seus vinhos. Neste momento, creio que a cota andará entre 50% em Portugal e 50% para a Suíça. Na Suíça são vendidos diretamente pela produtora, entregues e tem o seu próprio interposto e tudo, faz tudo sozinho. Mas só exporta para a Suíça, não exporta para mais país nenhum? Sim, a maior parte é tudo para a Suíça.
A distribuição do vinho em Portugal restringe-se à restauração de qualidade e às garrafeiras especializadas. Toda a grande restauração em Viseu e aos arredores, todos têm a Quinta das Marias. E depois a parte de Lisboa e Porto, onde são trabalhados os melhores restaurantes, os melhores hotéis, grandes garrafeiras. E basicamente os mercados são esses. O produtor tenciona manter o perfil da exploração baseado em pequenas quantidades vendidas a preços altos. O objetivo é estabilizar nos 9 hectares, fazer umas 30 mil garrafas, mas apostar sempre na alta qualidade, também não crescer muito mais. Da Quinta das Marias saem 2 brancos, muito procurados pelo mercado e já esgotados. E 3 vinhos tintos, um elaborado a partir da casta alfrocheiro preto. Um topo de gama feito de Touriga Nacional e um blend, o QVTT, de Touriga e Tinta Roriz. Tenho 2 brancos, portanto, um com madeira e outro sem madeira. Por que essa opção? Porque havia sempre os fãs no perfil com ou sem barrica, não? Uns gostavam, outros não gostavam. Então decidimos fazer os vinhos, os dois separados. Exatamente a partir do mesmo mosto, tudo misturado, decantado. Então só no momento de vinificação, após inoculação, é que separamos uma parte para a barrica, outra parte fica em inox. E o enólogo, o que é que prefere? Com ou sem madeira? Eu prefiro com madeira. Por o facto de ser um vinho mais estruturado, com muito mais longevidade. Quem gostar de beber bons brancos ao longo dos tempos. E também porque gosto de os beber passado vários anos na colação privada, então os barricas aguentam sempre muito mais. Os outros são bons para beber, talvez nas refeições mais leves, aqueles brancos mais... Um branco mais de verão, então depois um branco mais de inverno, que acompanha qualquer refeição. O enólogo aconselha os apreciadores de brancos mais estruturados a guardarem algumas garrafas para as degustarem mais tarde e promete boas surpresas. Acho que será uma experiência fabulosa. Todos os anos provar um vinho já com 3 ou 4 anos que lá tenha e vai ver que tem uma agradável surpresa. E se calhar se puser na mesa em prova cega com os amigos, muitos vão dizer que só tem 1 ano ou 2, quando no facto pode ter 5 ou 6 anos. O topo de gama da casa é feito com uma casta nascida no Dão, que se espalhou por todo o país. O topo de gama é sempre o Touriga Nacional, não é? Que vinificamos em vários talhões separados. Vinificamos umas partes em lagares de pedra, outras partes em inox, com vários tipos de vinificação. Depois, ao fim, decidimos se misturamos ou não. Depois estagiam normalmente também barricas novas, ou uma parte também barricas sudoantes. Depois, ao fim do estágio em barricas, vemos vários lotes que podemos fazer e decidimos qual será o lote final. Em Carregal do Sal, um suíço especialista em seguros dedicou-se com bom proveito a outras paixões. De volta à conversa com Bento dos Santos, passemos agora às harmonizações de vinhos com sobremesas. Antes, porém, façamos uma surpreendente precisão histórica. Nas sociedades antigas começava-se pelos doces. Esta regra de começar pelos salgados e acabar nas sobremesas, digamos, tem alguma... é recente. Se é dos que pensa que uma sobremesa rica em açúcar liga sempre bem com o vinho doce, aqui fica uma opinião pouco canónica. Eu costumo dizer que para um doce acompanhá-lo com um vinho do Porto, e pode ser um grande vinho do Porto, é o pleonasmo do açúcar. É juntar duas coisas extremamente vigorosas e que não saem bem nem um nem outro. E que tal um queijo com vinho tinto? Para muitos, o casamento é perfeito. Quando nós temos queijo salgado, mas a gordura do queijo, quando nós juntamos um vinho tinto com taninos, também, se reparar bem, sabe a metal, tem um gosto metálico, nem o queijo, nem o vinho saem bem disso que é um paradigma da harmonização, queijo com vinho tinto. Quais são, afinal, as propostas do gastrónomo para queijos e sobremesas doces? Experimente-se um queijo elaborado com vinho branco ou experimente-se uma boa sobremesa, por exemplo, com um champanhe seco, se for a ocasião disso, ou até às vezes com água. Como não há receitas únicas e universais, tome nota de algumas variações possíveis. Imagino que a refeição não foi muito pesada, foi uma refeição agradável e que chegamos ao fim e temos aquelas sobremesas maravilhosas da farinha, das filhoses, das rabanadas, dos coscorões. Por que não continuar com o vinho tinto a conversar ou ir buscar então a nossa garrafa de vinho do Porto, que vai maravilhosamente bem, por exemplo, com os queijos,
um queijo da Serra com vinho do Porto, ou um queijo de Serpa, ou qualquer um azeitão. Esses queijos são maravilhosos com vinho do Porto. Tome nota também, antes de falarmos dos vinhos produzidos na Quinta do Monte Douro, dos riscos de acumular vinhos em casa durante anos e anos. Há pessoas que têm a tentação de guardar os vinhos durante muitos anos, colecionando dezenas ou mesmo centenas de garrafas. Guardam-nas em caves, em garagens, num armário da sala ou da cozinha, acreditando que o tempo melhora os néctares que laboriosamente adquiriram ao longo dos anos. Acontece que muitas vezes, quando abrem os vinhos velhos, sofrem dolorosas desilusões. Estão delgados e acídulos, ou na pior das hipóteses, já entregaram a alma ao Criador. A boa armazenagem de vinhos reclama temperatura baixa e constante, pouca luz e umidade adequada, condições que raramente existem nas nossas casas. Na maioria dos casos, os vinhos estão prontos a beber e devem ser consumidos nas semanas ou meses seguintes à compra. Guardá-los durante anos é correr riscos desnecessários. É claro que há grandes vinhos, normalmente caros, que melhoram com o passar dos anos. Nesse caso, guarde-os num local escuro e sempre fresco, com as garrafas deitadas. E boa sorte! Depois dos conselhos de casamentos entre vinhos e gastronomia, passemos finalmente aos vinhos da Quinta do Monte Douro. No Monte Douro, seguem-se os preceitos da agricultura biológica. A Quinta do Monte Douro faz agricultura biológica. O que é que isso quer dizer? É que nós utilizamos os elementos naturais e praticamente não utilizamos os pesticidas, os herbicidas que podem nos resolver um problema de momento, mas vão entranhar-se na nossa terra e criar-nos problemas de futuro. O vinho biológico não é entendido por todos. Há quem entenda, que perceba que quando estamos a voltar ao vinho biológico, estamos a voltar à natureza. Estamos a voltar àquilo que era o vinho no passado, que é aquilo que, de facto, o tal local, esta terra nos dá. E há pessoas que, se nós pusermos vinho biológico na garrafa, dizem isto é quase um remédio. Ainda não passámos essa barreira. Os vinhos do Monte Douro dividem-se em duas grandes famílias. Os clássicos, elaborados com castas estrangeiras. Tenho a família Quinta do Monte Douro, a clássica, em que são castas das Côtes-du-Rhône, o Syrah tinto e o Viognier branco. Com Syrah e Viognier fazem-se 3 vinhos. Temos um reserva que é feito das parcelas que nos dão rendimentos baixíssimos. Esse é o reserva Syrah com um pouco de Viognier. O branco é o Viognier Quinta do Monte Douro, que se chama Madrigal, um nome de poesia muito bonito. Depois temos o Libra, o vinho tinto clássico, o nosso clássico da Quinta do Monte Douro, é só também da casta Syrah. Com castas portuguesas, em alguns casos temperadas com variedades internacionais, a Quinta produz 3 vinhos. Depois temos os originais. Chamamos-os originais José Bento dos Santos. São os vinhos que eu faço com Touriga Nacional, que tem aqui uma expressão que me encanta. Tenho o tempera dos meus metais, de temperar os metais e de temperar a comida. O tempera é um vinho de tinta roriz de Aragonês, o famoso tempranilho espanhol. E é um vinho de refeição pura. É um vinho que me encanta, porque é um vinho com uma capacidade de acompanhar uma refeição do ponto de vista gastronómico extraordinário. É um vinho da terra. Tenho o Áureos, que é também a Touriga Nacional, com um pouco de Petit Verdot e de Syrah. E há um novo vinho em projeto. E muito possivelmente nesses originais poderá aparecer um vinho só de Petit Verdot. São meia dúzia de garrafas, mas são vinhos que nasceram aqui neste local e que têm características, as tais características gastronómicas são naturais, são vinhos originais, complexos na sua simplicidade. As garrafas não se vendem apenas pelo que têm dentro.
fez uma remodelação da imagem das garrafas. Exatamente, fizemos novos rótulos para que o mercado perceba as intenções que se estão a fazer. Temos os rótulos Quinta do Monte Douro e temos os rótulos originais. Eles têm elementos comuns para se perceber que é a mesma entidade a produzi-los, mas estão separados definitivamente. Em Alenquer, há casamentos perfeitos entre vinhos e especialidades gastronómicas. No final do programa de hoje, sento-me à mesa do restaurante Roda da Laje. Roda da Laje que, além da belíssima comida tradicional da nossa, comida simples da nossa terra, tem também uma ótima garrafeira. Aliás, o proprietário possui uma garrafeira aqui bem perto, a Garrafeira da Laje. Hoje vou-vos propor de entrada uma alheira grelhadinha com grelos salteados e depois uma vitela assada no forno com este aspecto, batatinha assada muito loirinha, um arroz de forno, os grelinhos que não podem faltar e que vai ser acompanhada por um tinto do Douro. Lá das arribas de Armamar veio o Bom Caráter. Neste caso, a colheita de 2005, um vinho cheio de corpo, com esta cor, muito aromático e que vai fazer companhia perfeita, quer à alheira, primeiro, quer depois à vitela, durante o resto da refeição. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.